E a gente está recebendo o professor Manuel Paiva. No bloco anterior, encerrei dizendo que eu ia perguntar sobre fiscalização. E eu, como motorista, fico numa dúvida, professor, se há uma tendência das grandes cidades, ou se a tecnologia está mudando, mudou algo no Código de Trânsito Brasileiro, em quem regulamenta o trânsito. Hoje, a maioria dos semáforos que existem em Manaus, eles saem do verde, sem piscar, como a gente dizia, para o laranjado. E depois, obviamente, o vermelho. Antes, quem opera o trânsito, quem anda aqui em Manaus, percebe que o verde ele piscava, depois ia para o laranja e o vermelho. Há uma mudança, um novo conceito? Eu acredito o seguinte, Caio, que o nosso trânsito é perigoso, o nosso trânsito não é confiável, o nosso trânsito é estressante, o nosso trânsito ele não é acolhedor, ele é muito hostil às pessoas. Nós não nos sentimos bem no nosso trânsito. Nós não nos sentimos bem dirigir, nós não nos sentimos segurança ao atravessar uma rua, nós não nos sentimos atravessar uma passarela, nós não confiamos, por exemplo, numa faixa de pedestre, não é? Exatamente em qualquer cruzamento, ou ela está mal iluminada, ela está mal sinalizada, ou o motorista. Existe uma folga deliberada, ou seja, o código é muito claro. Nós temos um dos códigos de trânsito mais modernos do mundo, atualizados. Ele é muito rígido. Agora, tem um fator que é necessário. É necessário que se fiscalize, que se cobre, que se faça aquilo que é um processo educativo. O processo educativo, Caio, ele não é só ensinar garoto a atravessar a rua. O processo educativo está em você fiscalizar um trânsito intenso que as pessoas é feito por uma minoria que é imprudente, uma minoria que é indisciplinada, mas que hoje são os reis de Roma, são os donos da rua. O exemplo está aí. Você sabe, aquele exemplo. A cor do semáforo, eu acho isso insignificante. Eu acho o mais importante é que hoje o nosso semáforo, que eles dizem que é o semáforo inteligente, ele não consegue atuar como nas grandes cidades, como melhorar o fluxo, a fluidez no trânsito, porque nós temos carros demais para vias de menos. Nós temos ocupação do sistema viário nosso de uma maneira excepcional. Vamos refrescar rapidamente. No dia que houve a última greve do transporte coletivo, foi numa sexta-feira, os motoristas deixaram de circular pela parte da tarde. Manaus nunca sofreu tanto naquele dia quanto todos os carros foram para as ruas, menos os ônibus. Aquilo é uma prova do que é a nossa matriz de mobilidade. Então, ou seja, ali não precisa ser semáforo sincronizado, vermelho, laranja, pular para o amarelo, não ter isso, não ter aquilo. Nós não temos fiscalização, nós não temos monitoramento, nós não temos controle de velocidade na cidade, nós matamos muita gente diariamente por conta da falta de fiscalização, por falta de um processo de monitoramento moderno, presencial, seja ele de uma maneira virtual, seja ele de uma maneira na rua. Nós não temos uma transparência para dizer, olha, eu implantei 25 radares, eu estou arrecadando tantos milhões. Eu estou implantando essa melhoria aqui, estou melhorando a sinalização lá da nova cidade, eu estou melhorando a sinalização lá do bairro Santo Inês, eu estou melhorando a sinalização lá do Zumbi dos Palmares, eu estou diminuindo o número de atropelamentos que nós temos lá na Constantino Neri, eu estou diminuindo o atropelamento na Avenida Brasil, porque eu estou investindo em sinalização, em fiscalização, em monitoramento. É isso que nós precisamos. Coloque o semáforo que quiser. Uma árvore de Natal, coloque musical, A minha tudo, preocupação, né, com essa pergunta, é isso? que embora, não é nem o fator da cor, mas a minha preocupação com essa pergunta, que eu vi, inclusive acho que ontem, um sujeito dirigindo o automóvel dele no cruzamento de João Batista com a Pará, acho que a Pará com o João Valério, uma das duas, não recordo agora.
Ele, no momento que ele ia passando com a João Valério, próximo à drogaria que existe ali, o semáforo estava verde. E eu acho que em menos de 3 ou 4 segundos foi para o amarelo e ficou vermelho. Existe uma regulamentação para isso? Tem, claro que tem. É regulagem de tempo de semáforo. E ele não estava com alta velocidade. Inclusive, é por isso que nas interseções sempre tem o tempo do pedestre. E não aparece, né? Não é? A maioria não tem. Não tem. Ou seja, não se... Eu tenho se tivesse o cronômetro, era legal. Olha, Caio, eu tenho horror quando os engenheiros de tráfego conduzem a vida da gente. Eu não sou engenheiro de tráfego, não. Eu tenho a minha formação é de mobilidade urbana. Especialista em mobilidade urbana. O engenheiro de tráfego, ele só pensa no automóvel, ele só pensa no tempo do semáforo, ele só pensa em quanto o carro vai pagar, quando ele vai passar. Ele não pensa nas pessoas. Você veja, tem um ponto que não tem tempo de semáforo. Aí na Djalma Batista você está falando. Ali em frente ao Emoan. É exatamente Pedro Teixeira com Constantino Neri. Não tem com Constantino Neri com aquela rua da indústria ali atrás do DENIT, na própria Constantino Neri. Não tem tempo de pedestre ali. Ou seja, na principal via de Manaus, a Constantino Neri, nesse trecho onde a prefeitura, em janeiro, fez algumas modificações e naquela época, em janeiro, passavam ali em torno de 5.000 a 6.000 veículos por hora por sentido no horário de pico. Aquela modificação, quando ela tirou o tempo de pedestre, hoje passam 7.500 carros por hora por sentido. E continuam as pessoas sendo atropeladas, continuam as pessoas não podendo pegar seu ônibus, continuam as pessoas podendo sem atravessar naquela estação de transbordo e de embarque e desembarque em frente ao Amadeu Teixeira. Né? O Amadeu Teixeira. Só que a passarela vai até um certo ponto ao lado, atrás do DENIT. E do lado do Emoan não tem passarela. Né? Então eu estou falando especificamente que eu já fui lá, eu fui lá sábado à noite, eu vou lá domingo, eu vou lá dia de semana, observo aquilo, ouço as pessoas, elas reclamam, né? Por quê? E são pessoas pobres, pessoas que dependem do transporte público, que não tem dinheiro para pagar um Uber, que não tem dinheiro. Era quem a gente deveria entender a prioridade. Então, nesse aspecto aí, eu te digo, é que eu vejo de que essas questões do trânsito, elas precisam ser humanizadas. O trânsito tem que ser comunitário. As pessoas fazem mudança no trânsito, por isso que eu tenho medo do engenheiro de tráfego. Ele não conversa com as pessoas. Ele não pergunta para o motorista de ônibus onde é o melhor local para fazer o embarque e desembarque. Ele não pergunta para o morador de rua ou para aquele comerciante lá ali no bairro periférico nosso, aonde é que ele poderia colocar uma faixa de pedestre mais segura. Ou seja, é necessário isso, é necessário esse diálogo, fazer o trânsito comunitário para atender a segurança das pessoas e não o interesse do automóvel. Por essa linha de raciocínio, a gente precisa lembrar que muitos, o senhor até comentou, muitos radares, os corujinhos foram implantados na cidade. 25. Outros estão em teste. Agora, mais 20. Para fiscalizar também os veículos pesados que passam num determinado ponto da via. Funciona? Olha, o setor de cargas é outro setor que a prefeitura, que os órgãos não ligam. Olha, nós estamos numa cidade industrial. É isso que o professor José Augusto, lá que é presidente da comissão de logística do Centro das Indústrias do Amazonas, ele menciona, a gente precisa lembrar que Manaus é uma cidade industrial. Claro, nós não podemos negar isso. Aqui a galinha dos nossos ovos está na nossa produção, a geração de empregos, a chegada de insumos, a distribuição de todas as mercadorias para o norte do país, para cá, para o Amazonas. Enfim, nós precisamos dar um tratamento preferencial, cuidadoso, gerencial, de engenharia de tráfego, de monitoramento para o setor de cargas. Os nossos 2 portos privados, eles são tratados como a ovelha negra da família. Você veja, são os pontos mais perigosos que tem na cidade, é aquele acesso aos 2 portos privados de Manaus. Colônia Aleixo. Oliveira Machado, perdão. Ali perto da base aérea.
Ou seja, o que é que foi feito nos últimos tempos? Pessoas já morreram. Todo dia acontecem acidentes. Todo dia. Não acontece mais porque os condutores das carretas são extremamente habilidosos. São uns profissionais excepcionais. Ou seja, o transporte de carga, ele merece todo o cuidado como o transporte coletivo. Ou seja, esse é que é importante nas pessoas. Olha só, eu fico revoltado quando a prefeitura gasta o seu tempo, a sua medida, cadastrando idoso. Fazendo burocracia para cadastrar idoso, para poder cobrar no aspecto do cálculo da tarifa. É só por isso. Porque ela não está cuidando do transporte urbano convencional, no redimensionamento da frota, no aumentar a velocidade média de operação. Ela não está cuidando do transporte de cargas, não só na via que ele está andando, na tonelagem que é permitida, na velocidade que é permitida, orientando o condutor, sinalizando, fiscalizando, monitorando, ouvindo o setor da indústria, o setor de logística para resolver esse problema que é muito grave, o problema da logística de transporte na nossa cidade. É preciso, sim, efetivamente, haver uma intervenção do município diretamente em projetos específicos para melhorar essas condições de segurança e de fluidez. Não tenha dúvida, da mesma importância eu colocaria como do transporte de passageiros. Evidentemente que isso. Por quê? Porque é a nossa alma. Uma dependência econômica, outra dependência política, que é o povo que mora na periferia. Nós não podemos desprezar, sabe, Caio? Ou seja, são dois setores importantes que nós temos que controlar, monitorar, fiscalizar, cuidar, planejar e, acima de tudo, melhorar as condições de trafegabilidade. É uma obrigação da prefeitura. Não é favor, é obrigação. E ela não está cumprindo esse papel. O senhor, eu vou fazer mais uma provocação, como uma das últimas aqui que eu prometo não me alongar muito. Quando a gente fala de via de trânsito rápido, ela tem algumas características, e o senhor bem sabe disso, e até eu gostaria que explicasse ao nosso telespectador. Quando a gente fala de um anel viário como o que liga a Zona Norte ao aeroporto metropolitano de Manaus, a gente está falando, ele vai ter 27 quilômetros quando tiver tudo concluído. Ali não foi pensado para ser uma via de trânsito rápido, porque tem moradia por perto, tem algumas coisas que vão impactar. Mas ali foi pensado para colocar carretas, esse ambiente que a gente está mencionando aqui, por ser uma cidade industrial. Foram colocados também os radares eletrônicos ali naquela região. Há uma reclamação absurda de quem trafega nessa área. Eu enxergo isso como uma preocupação pela vida, porque às vezes quando você pega uma via muito rápida, muito livre, e quando você não tem um controle do pé ali no acelerador, você vai embora. Era o meio mais eficaz também colocar radares nessa região? Principalmente ali. Eu fui um defensor dessa bandeira. E eu discuti muito, inclusive, com técnicos da Secretaria de Infraestrutura, quando eles inauguraram o Rodoanel Metropolitano, que é a melhor obra viária que já se implantou em Manaus nos últimos anos. É o Rodoanel. É o Rodoanel. O Rodoanel é impecável. Aquela segunda etapa do Rodoanel também, ela vai ter uma ciclovia de quase 5 quilômetros. Efetivamente, é uma área de ligação que liga o Distrito 1, Distrito 2, até o Terminal Teca, interligando ali pela AM070, AM010 e BR-174. Excepcional. É a maior obra de logística, de mobilidade da cidade em termos dessa integração. Não resta dúvida. Acontece que são vias que passam em áreas de moradia. E é necessário, sim, o controle de velocidade. É necessário, sim, o controle das faixas de pedestre. Porque tem uma escola, tem o lazer, tem um shopping, tem conjuntos habitacionais, tem o supermercado, tem as atividades das pessoas. Tem a vida, né? E o código diz isso. Lá está limitado, 60 km por hora. E é preciso regulamentar. Ora, se está escrito tudo isso, é necessário que tenha fiscalização. Cumpra-se. Ou seja,
A coisa mais eficiente hoje é um radar eletrônico, não no aspecto de arrecadar, mas no aspecto de salvar vidas. Isso foi devidamente positivo. E outra coisa, continuou sendo o rodoanel eficiente para a mobilidade da carga, do transporte, das pessoas, do condutor do veículo, condutor da moto. Enfim, eu acho que é fundamental essas obras de qualidade. Agora, existe um conjunto de sinalizações e de equipamentos urbanos, de mobiliário urbanos, que fazem melhorar a segurança viária, que o mais importante é isso, não é? Ou seja, são necessários. Como existe necessidade de se colocar mais radares na estrada da Ponta Negra, mais radares na M010, onde passa na zona urbana, ali na Constantino Neri, porque hoje a Constantino Neri, Torquato Tapajós, se tornou a via mais perigosa, que mais mata, que mais atropela, mais sequela pessoas na cidade de Manaus. É necessário um basta. As pessoas morrem, se machucam ali como mosca. Efetivamente precisa sim de uma atuação, uma atuação do poder público para isso. Ela possa melhorar a segurança viária, ela possa melhorar a sensação de segurança e a segurança real das pessoas. Eu acho que o objetivo é exatamente esse, porque senão não se teria necessidade, por exemplo, de se investir numa melhoria, numa duplicação da M010, que o governo do estado está concluindo até o ano que vem, a rodovia Manaus de Itacoatiara, como ele fez um investimento na Manaus e Manacapuru, ou seja, melhorando a fluidez, melhorando a segurança, melhorando a flexibilidade e a circulação de pessoas ligando os dois municípios da região metropolitana. São obras que necessitam, sim, desse complemento. Quando a gente olha para aquela área que sai do Chibatão, o senhor até mencionou mais cedo, há anos você vê uma ladeirinha na saída de um dos portos, bem rente ao muro da base aérea, que ali é o maior ponto de desastre que acontece. A gente está falando de 50 anos, de 40 anos de uma operação ali. Nada mudou. O que precisa ser feito para o trânsito ser pensado de maneira eficaz, segura e pensado na vida do ser humano, do carreteiro, do cara que está ali dirigindo? É isso. É esse sentimento que nós sentimos. Eu te diria, aqui ele é um ponto. Existem vários pontos na Compensa, existem vários pontos na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Oeste, na Zona Sul, na Zona Centro-Sul, que se você for perguntar aos moradores, ele diz, mas por que acontece? Eu já pedi várias vezes à prefeitura, toda vez aqui na Cachoeirinha acontece acidentes, acontecem mortes, e nunca fizeram nada. E as pessoas vão assistindo, e vão se acomodando naquela situação de, não é o quanto pior, melhor, é que eu não tenho mais força para reclamar. Eu acho que nós não podemos perder a nossa capacidade de indignação. É por isso que eu ainda fico clamando no deserto, ainda dizendo que a mobilidade ela tem que ser segura, ela tem que ser sustentável, ela tem que ser integrada, ela tem que ser participativa. É essa falta de sensibilidade que o poder público tem que ter, de escutar as pessoas, atender as pessoas, ser menos arrogante, ser mais humilde, ouvir mais, fazer mais, atender a população, ser proativo. As pessoas querem só isso. É necessário mudar a chave, é necessário mudar o rumo da prosa para que nós possamos ter uma cidade mais humana, mais acolhedora, mais solidária e, acima de tudo, mais respeitosa para toda a população. Eu preciso registrar aqui que quando eu falei desse dado, eu disse que eu ia pesquisar, é sim do IBGE, é só para não deixar de não passar batido, tá? Professor, o tempo voou, a gente poderia continuar esse programa pelo menos por 2 edições, é um prazer falar com o senhor, conversar, que a gente vai aprendendo, a gente vai se educando, e eu tenho certeza que essa é a sensação do nosso telespectador. E você instiga muita gente, Eu fico provocando para você. Você provoca porque você faz parte, você é usuário, você é um porta-voz da população. Muito obrigado pela oportunidade, bacana. É bom discutir Manaus, sem cores partidárias, sem nenhum sujeito emotivo, né? Mas é importante isso, a gente discutir a cidade e o melhor para a população. Obrigado pela oportunidade. Conte sempre com a gente.
Eu conversei com o Manuel Paiva, especialista em mobilidade urbana, que deu uma aula aqui pra gente nesse Em Debate. A você, meu muito obrigado. Obrigado mesmo por ter assistido a gente até essa hora da noite de quinta-feira. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Eu peço que você compartilhe esse conteúdo, deixe seu comentário, seu like. Na próxima quinta, nós temos um novo encontro aqui na tela da TV Encontro das Águas, no canal 2.1 e na NET o 513, além das nossas redes sociais. Até a próxima!